Bem-vindo a este canal. Você em Flor da Ouro Malik Casanova. Te desejo aprendizado e experiências extraordinárias. Artigo gravado em 25 de fevereiro de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega. A janela, a mulher e o olhar. Geisa da Universidade Federal Fluminense. Resumo presente artigo nasceu a partir da necessidade de elucidar questões relacionadas à constante utilização de janelas permeando as construções de feminino no cinema. O contato das personagens com estes objetos e suas representações metafóricas, como os espelhos e as molduras, abre novas perspectivas para se pensar as configurações de gênero no cinema. Investigação dos mecanismos de produção de sentidos utilizados nestas imagens permite uma revisão de parte do que foi escrito pela crítica cinematográfica feminista fundamentada em concepções binárias e na diferença. Para ilustrar a abordagem proposta, o filme Dona Flor e seus dois maridos, 1976, servirá como objeto de uma análise baseada na noção de pluralidade de sentidos e incompletude do discurso. Desta forma, buscam-se janelas que possam clarear e arejar posições mais fechadas com relação à questão da mulher no cinema. Palavras-chave: cinema, mulher, sentido. A luz ilumina a tela que, emoldurada pela escuridão, exibe uma imagem. Ao centro dessa imagem, uma mulher, emoldurada pela janela. O presente artigo nasce a partir da necessidade de elucidar questões relacionadas a imagens como esta, cuja recorrência no cinema não poderia passar despercebida. A janela pode ser identificada como um ponto de intersecção entre as construções de feminino, permeadas, diversas vezes, pela relação das mulheres com estes objetos e suas representações metafóricas, como os espelhos e as molduras. O processo de produção de sentidos a partir destas imagens permite uma revisão de parte do que já foi escrito sobre as representações de feminino no cinema. Questões ligadas à identificação e à inscrição do olhar no cinema foram um tópico principal de investigação da crítica cinematográfica feminista fundamentada na psicanálise e na semiologia. Grande parte dos trabalhos que seguiram esta orientação metodológica, entretanto, ao considerarem a hipótese da diferença sexual predominante no cinema clássico narrativo, inevitavelmente analisaram o papel da mulher a partir de uma concepção binária das construções de gênero, em que o homem era dominante e a mulher dominada. Desta forma, o olhar era classificado como masculino, dada a importância do mesmo na condução da ação no cinema. A partir do referencial teórico-metodológico da análise do discurso de origem francesa, serão analisados os mecanismos de produção de sentido que constroem as personagens femininas através das janelas, tomando como objeto de análise o filme Dona Flor e seus dois maridos, 1976. A investigação proposta fundamenta-se na noção da pluralidade de significados das imagens e da incompletude do discurso. Utilizando esse referencial e alguns textos da crítica cinematográfica, buscam-se janelas que possam clarear e arejar posições mais fechadas com relação à questão da mulher no cinema. Serão pensadas cenas específicas, em que as janelas como operadores discursivos assumem três funções não excludentes. Como limite/fronteira entre um interior e um exterior, como moldura e como máscara. Isto pode gerar, entre outras coisas, novos significados para as imagens que constroem as personagens femininas. Nota da página 3. Vale ressaltar que, em recente pesquisa,
que incluiu não apenas o filme em questão, mas outros exemplos da cinematografia brasileira. Estas mesmas funções foram observadas. Fim da nota de página. Se por um lado a janela pode significar a fronteira, o limite entre um interior e um exterior, público/privado, masculino/feminino, são analogias que podem surgir a partir desta noção. Por outro, ela também tem capacidade de abrir um leque, revelando múltiplas possibilidades de representações para além das classificações binárias. A janela como moldura e ao mesmo tempo ruptura para as construções de feminino. A Bela na tela. Dona Flor e seus dois maridos traz a história de Flor, jovem professora de culinária que fica viúva em pleno carnaval. Seu marido, Vadinho, era um típico malandro, infiel, bebedor jogador, como mostrarão as lembranças da protagonista. Passado o luto, Flor se casa de novo com o sério e sistemático farmacêutico Teodoro. A vida pacata e organizada imposta pelo novo relacionamento deixa Flor insatisfeita, até que no aniversário de 1 ano do segundo casamento, o falecido marido retorna, para satisfazer a esposa, que passa a ter uma vida dupla. A presença das janelas será muito forte, em parte pela arquitetura do casario baiano, muito valorizada no filme, com suas imensas janelas que praticamente agregam a casa à rua, e pela natureza do conflito vivido por Flor, personagem que conduz grande parte da ação, que também caracterizará a recorrência à janela. Flor é representada como uma típica mulher dos anos 40, que tem um casamento com um homem que não consegue se manter entre as quatro paredes do mundo privado do matrimônio. Vadinho passa a maior parte do tempo na rua, ou no mundo da boêmia, do jogo e das mulheres de vida fácil. Devido à sua posição e papel social, a protagonista vai aproximar-se diversas vezes da janela, lugar limite entre o seu mundo e o de Vadinho. O filme se inicia com a morte de Vadinho, durante o carnaval. Na sequência seguinte, a janela será a via de passagem para o olhar da câmera, que acompanha o carnaval de rua da Bahia até chegar à casa de Flor, onde enquadra a janela, aproxima-se de Flor para fazer um plano fechado da personagem se debulhando em lágrimas, durante o velório do marido. A primeira imagem emoldurada de Flor, portanto, representará o seu sofrimento e o seu confinamento. A partir do conceito de heterogeneidade discursiva, proposto por Jacqueline Alter-Revus, pode-se entender esta primeira função da janela. A autora propõe a ideia de uma heterogeneidade constitutiva do sujeito, apoiando-se, por um lado, nos trabalhos que consideram o discurso produto de interdiscursos, a partir do dialogismo bakhtiniano. Por outro, na relação entre o sujeito e a linguagem que se desenvolve a partir da psicanálise, Alter-Revus, 1994. Nota da página 4. No primeiro caso, Bakhtin afirma que as palavras são sempre as palavras dos outros. No segundo, a psicanálise, apoiada na teoria de Saussure e na leitura lacaniana de Freud, produz a dupla concepção de uma fala heterogênea e de um sujeito dividido. Desta forma, parte-se do pressuposto de que todo texto possui espaços que deverão ser preenchidos pelos interlocutores, não apresentando, portanto, sentidos definitivos. Para maiores detalhes, ver Souza, 2001. Fim da nota de página. Ao desenvolver este conceito, a autora trata do conjunto de formas que intitula de heterogeneidade mostrada, por inscreverem outro no discurso, como as aspas e o discurso indireto, formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso.
1990. Um efeito que é obtido através da denegação. A noção de autor/sujeito e espectador/sujeito utilizada aqui, fundamenta-se no conceito de heterogeneidade discursiva explicitado anteriormente. Aplicando esta noção à imagem de flor apresentada através da janela, a moldura da janela não só recorta e revela a vida de flor, mas também convida o espectador a participar da constituição do filme. Ao mesmo tempo, a imagem de flor no velório ganha expressividade e destaque através da denegação e do distanciamento. Neste caso, o enquadramento exibido não pertence diretamente à câmera, já vem marcado por intermédio da moldura da janela. O que há de peculiar nesta utilização é o fato desta forma de heterogeneidade mostrada não vir de fora, como seriam outros exemplos no cinema, como a inserção de depoimentos ou comentários em off. A imagem intermediada pela janela representa um elemento interno ao filme, constituindo a heterogeneidade mostrada através da recursividade. Pode-se pensar numa tentativa de distanciamento presente no filme, uma maneira de tornar fora o que é dentro, e talvez uma forma de isentar-se da difícil tarefa de construir um sujeito feminino. A história de Flor e Vadinho será contada em flashback, através das lembranças da protagonista, após a morte do marido. Em sua casa, Flor está sorvendo um chá que uma amiga lhe oferece para sentir-se melhor, e exibe um olhar perdido. A câmera vai se aproximando do rosto da personagem, enquanto surge sua voz em off, acompanhada por uma trilha musical suave. Moqueca de sirimole era o prato preferido de Vadinho, são as primeiras palavras proferidas pela voz de Flor. Sua imagem se funde com a imagem de duas mãos lavando os crustáceos e um prato, espremendo um limão. A voz de Flor começa a explicar como se prepara o prato, as imagens da panela em plano fechado ilustrando a aula de culinária. Enquanto fala, a imagem do prato se funde com a imagem do casal se beijando ardentemente, no dia do casamento. A câmera se movimenta para a esquerda, revelando que a imagem anterior era um reflexo dos dois no espelho. Desta parte em diante, a história não será mais narrada em off por Flor. Através do espelho, o espectador será introduzido ao início de tudo, o dia do casamento de Flor com Vadinho. O dia em que começa a felicidade da protagonista, e ao mesmo tempo o martírio. A entrada deste flashback funciona como uma janela que se abre no imaginário e na memória de Flor. Esta sequência inicial apresenta Flor como uma professora de culinária que se revela uma mulher ardendo em desejo. A sensualidade das imagens e da narração nesta sequência, mais do que dar um tom erótico à trama, revela os elementos que compõem a vida da personagem, a culinária e o sexo. Elementos que se misturam, se confundem no imaginário e no desejo da personagem. Seus dentes mordiam o sirimole, seus lábios ficavam amarelos de dendela. Flor se sente saboreada pelo marido, como a moqueca de sirimole, prato predileto de Vadinho. Quando o prato descrito por Flor se funde com a imagem do casal no espelho, haverá um jogo de imagens implícitas que se confirmam através do reflexo exibido. Trata-se de um espelho no armário do quarto, que se situa na frente da cama do casal e reflete os bons momentos dos dois, que se devem, em grande parte, à sua vida sexual. Partindo do princípio de que o espelho representa uma janela metafórica, este objeto representará, portanto, a segunda janela, fisicamente presente, em que Flor será exibida.
Assim como a janela da primeira cena que descrevemos, em que Flor é apresentada no velório de Vadinho, o espelho funcionará aqui como um elemento que compõe uma heterogeneidade mostrada. Os dois trechos analisados, em que a personagem é emoldurada por janelas, podem ser entendidos como recursos utilizados, no filme, para apresentar a vida que Flor leva, até encontrar uma saída, como será visto mais à frente. No primeiro momento, durante o velório, o choro e o sofrimento após o fim da vida com o marido. No segundo, a felicidade extrema, o gozo da plenitude que se duplica através do espelho. Essa parte, entretanto, apesar de marcar o início da história de Flor e Vadinho, representa o passado, a lembrança de Flor da vida que ficou para trás. Uma vida também marcada pela alternância entre o choro e o gozo. Isto também será explicitado, quando, após as cenas de felicidade e sexo, Flor acordará sozinha, em sua noite de núpcias. Magnólia na janela. Um aspecto importante observado em Dona Flor e seus dois maridos é a filiação a representações femininas tradicionais, reforçadas a partir da oposição entre modelos como a mulher direita, a viúva solitária e a mulher na janela. Esta última, incorporada pela personagem Magnólia, determinará a participação da janela em diversos momentos do filme, principalmente naqueles em que será utilizada como contraponto para a afirmação de outras representações de feminino. Magnólia é inspirada na personagem de mesmo nome da obra de Jorge Amado. Assim como a personagem literária, a Magnólia do filme surge quase sempre identificada como a mulher na janela, dando a este objeto status de vitrine, um espaço em que a mulher se expõe e chama seus amantes. Não fica totalmente claro, no filme, se a personagem é uma prostituta, ou simplesmente uma mulher com um comportamento sexual mais ativo e incomum para a época. Não pretendemos aqui fazer uma comparação entre a obra literária e a cinematográfica, mas apenas expor o recorte interpretativo que dá origem ao filme. Principalmente porque este recorte escolhe a relação desta personagem com a janela e a representação da mulher de vida fácil, deixando de lado a história da personagem ou qualquer outra relação com a narrativa. Na obra literária, Magnólia é uma vizinha recente, na fase do segundo casamento de Flor. É casada, ou amaziada, nos termos do autor, com um policial. Surge no texto em dois momentos. Quando Flor justifica em pensamento sua decisão de continuar trabalhando depois de casada, caso contrário, tornaria-se fuxiqueira ou ficaria de bruços na janela, manequim numa vitrine para recreio dos passantes. Como exemplo para este último caso, surge Magnólia, na moldura da janela transcorria seu tempo Dona Magnólia. Ela é uma mulher infiel, que passa as tardes se exibindo na janela, como chamariz para seus amantes. Se Dona Flor jamais fora janeleira nem de arengas, como ocupar seu tempo, meu doutor? O segundo momento em que Magnólia surge no livro, refere-se ao episódio em que tenta seduzir, em vão, Teodoro, segundo marido de Dona Flor. No filme, as aparições de Magnólia são rápidas e se restringem a 5 sequências. Sua imagem emoldurada a partir da janela, representando a mulher da vida, vai ser utilizada como contraponto para a construção ou reafirmação de outras representações femininas tradicionais, como a mulher direita e a viúva solitária, incorporadas na maior parte do filme pela protagonista, Flor. Neste processo de afirmação de modelos, entretanto, as mulheres se posicionarão de formas diferentes com relação à janela, que varia de significado de acordo com a filiação discursiva desejada.
Numa sequência em que Vadinho volta para casa bêbado, vestindo só uma capa, após ter perdido tudo no jogo, as personagens femininas vão ocupar 3 posições diferentes. Cambaleando pela rua, Vadinho vai se deparar, de um lado com um grupo de mulheres de família na frente da igreja, de outro com a personagem Magnólia, na janela, que representa a meretriz nas palavras das personagens. As mulheres brigam com ele, que se vira de costas e exibe as nádegas nuas. Elas correm para dentro da igreja e há um corte para a imagem de Magnólia na janela, vestindo um roupão aberto, exibindo os seios fartos em um imenso decote. Presa em sua casa, Magnólia faz um contato, através do deboche, com o mundo de Vadinho, opondo-se aos outros modelos de mulheres. Vadinho sorri para ela, que dá gargalhadas ruidosas, diante da situação. De repente, o boêmio faz um ar de sério, como alguém que vai ser punido. Há um corte para a imagem de Flor, na porta de casa. Ela vai ao seu encontro, para ajudá-lo, e ele a pega no colo, fazendo-a ceder, diante do charme. Na primeira posição estariam as beatas, opondo-se a Vadinho, entrando em conflito com ele. Na segunda, Magnólia, opondo-se às mulheres através da risada conivente com Vadinho e sua malandragem, e na terceira, Flor, numa posição mediadora, que se situa entre as duas anteriores, a mulher de Molandro. Tanto as beatas quanto a prostituta não se aproximam de Vadinho. As primeiras gritam de longe e fogem para dentro da igreja, diante de sua ousadia, e Magnólia permanece do outro lado da janela. Apenas Flor, em seu silêncio, aproxima-se de Vadinho. Nesta cena, destaca-se não apenas a oposição entre os diferentes tipos de mulheres, mas a relação de Flor com esse eixo 5, que se prolongará para até depois da morte. Vadinho está situado para além do bem e do mal, fica em aberto quem representa o que, as mulheres na porta da igreja, ou a prostituta, ao passo que Flor estará sempre dividida entre essas duas vertentes. Esta ambiguidade presente nas construções de feminino será explicitada principalmente através da janela. Nota da página 5. O fato de Vadinho ser de eixo será revelado mais tarde, dentro do filme. Os eixos são seres amorais criados dentro da Umbanda a partir da oposição doméstico/privado. Representam os seres da rua, da malandragem e como não são seres ligados à casa e à família deles, portanto, não se espera lealdade nem afeto. Fim da nota da página. Esta ambiguidade presente nas construções de feminino será explicitada principalmente através da janela. Nelas, a mulher pode ser amoldurada em sua beleza e passividade, dependendo do movimento que se dá aos olhares. Ao mesmo tempo, a janela também será o local em que o autor poderá se desprender das classificações maniqueístas, permitindo à Flor, através do olhar, uma conjugação de diversas formas de ser. Dona Flor na janela. Da moldura à máscara. Numa das poucas cenas em que Flor aparecerá de forma mais tradicional na janela, este objeto funcionará como moldura para compor sua submissão e passividade. Vadinho está fazendo uma serenata para Flor, com alguns amigos, na rua. Ela abre a janela e a câmera filma de fora para dentro, como se estivesse moldurada pelas bordas da janela. Sorridente, recebe um colar das mãos de Vadinho e coloca. Esta serenata é uma espécie de pedido de desculpas de Vadinho, que na sequência anterior havia batido em Flor para tomar seu dinheiro. Na cena em questão, a oposição se dará entre a vida doméstica de Flor e a vida da boêmia, que representa o mundo do qual era mantida distante, pelos valores morais vigentes.
passa-se a ideia de que, como espectador, Flor se projeta naquele outro mundo, quando é cantada por Vadinho e seus companheiros de farra, com a sensação ilusória de que faz parte daquela vida. Sua imagem emoldurada na janela, exibida de fora para dentro, completa o quadro, revelando uma tentativa de demarcação do lugar de Flor. Esse processo de demarcação através da janela contribui para a criação, ou tentativa, de uma identidade para Flor. Aos poucos, esta identidade feminina, pautada na submissão e na doçura, vai sofrendo modificações sutis, e a participação da janela será fundamental neste processo. A caracterização do conflito dentro da narrativa se dará através da movimentação e da negação desta identidade. A janela, que antes emoldurava e se estabelecia como limite entre o dentro e o fora, ganhará novos sentidos e, como operador discursivo, possibilitará diferentes interpretações das construções de feminino. Isto pode ser percebido na próxima cena em que Flor se aproximará da janela, analisada a seguir. Flor está esperando Vadinho já nas primeiras horas da manhã. Aproxima-se da janela e abre timidamente. A câmera exibe a imagem da rua, simulando seu ponto de vista. Vemos Magnólia, na porta de sua casa, despedindo-se de um amante. Esta será a única cena em que Magnólia surge na rua, de corpo inteiro. Esta visão, seguida do olhar triste de Flor, à primeira vista teria função narrativa de indicar que Flor está pensando no que o marido poderia estar fazendo àquela hora na rua. Estas imagens, entretanto, geram outras possibilidades de interpretação. Magnólia pode representar, naquele momento, a liberdade que Flor não possui, já que esta última apenas abre um pedaço da janela e olha sorrateira, metida em uma camisola, sem poder avançar a rua de madrugada, enquanto Magnólia se expõe de uma forma como nunca havia feito até então no filme, gerando um contraste com as outras cenas, em que surge sempre circunscrita a janela. Pode-se inferir que, no filme, há uma tentativa de associação da abertura da janela aos estados emocionais das personagens femininas. Há também, no voyeurismo de Flor, através da janela, uma associação, mais uma vez, à relação espectatorial teorizada a partir da psicanálise, como no trabalho de Metz, citado anteriormente. No momento em que a abertura limitada da janela é exibida, quando a câmera filma do lado externo da casa para dentro, esta imagem representará o confinamento da personagem. Quando a câmera muda de posição e passa a simular o ponto de vista de Flor, há um rompimento com a noção deste confinamento. Através deste olhar a personagem flana, ganhando novos significados. A partir da utilização da janela, a relação prostituta/mulher direita ganha novos contornos, em que a prostituta perde a função estática da mulher que trata seu corpo como um objeto, quando se mostra na vitrine, para simbolizar a liberdade que não é permitida à Flor. Ao mesmo tempo, dada a importância que o olhar possui dentro da narrativa fílmica, Flor se transfigura em Magnólia, realizando seu desejo de ser outra através do olhar que ultrapassa a janela. Esta relação revela, portanto, uma mudança no funcionamento da janela como operador discursivo, que passa a função de máscara. Este termo é utilizado aqui a partir do que teoriza Bakhtin, sobre a função atribuída a este adereço, que tem origem nas cerimônias carnavalescas da Idade Média, anterior ao Romantismo. O autor chama a atenção para as mudanças por que passaram as significações da máscara.
Ainda na Idade Média, a máscara baseia-se na inter-relação entre realidade e imagem. A máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único, a negação da coincidência estúpida consigo mesmo. A máscara é a expressão das transferências, das metamorfoses. 1993. Neste texto, Bakhtin trata do realismo grotesco, ou o sistema de imagens da cultura cômica popular, que vigorou durante a Idade Média, diferenciando das manifestações do realismo de períodos posteriores. Quando associado à tela de cinema, o conceito de máscara pode retornar à sua natureza original. O cinema, bem como outras formas de representação artística, passa a ser o espaço em que, como nas formas antigas de ritos e espetáculos, realidade e imagem se interrelacionam. O seu caráter de arte impura 6, que permite renovar e recriar diversos pontos de vista através das associações das imagens, o aproxima ainda mais do conceito de máscara que vigorou no realismo grotesco da Idade Média e do Renascimento. Cria-se aqui uma associação também entre a janela, no movimento em que permite a saída para o olhar feminino, e a tela de cinema. Ambas têm em comum a capacidade de produzir a ruptura, o deslocamento de sentidos. Nota da página 6. Este termo remete a considerações de André Bazin, ao pensar as relações entre imagem cinematográfica, teatro e literatura. Fim da nota de página. O desejo de ser outra, revelado através do olhar da personagem, permite uma quebra da noção de uma identidade feminina, apesar da tentativa de se definir um lugar para a mulher, como vimos na sequência da Serenata. A função da janela como moldura, desta forma, é subvertida. No lugar de circunscrever, ela passa a abrir outras possibilidades de construção de feminino através do olhar. Após o fim do flashback e o retorno ao presente dentro da narrativa, o espelho será a próxima janela metafórica a assumir a função de máscara para Flor. Durante o luto, após uma visita ao cemitério, dá-se início a uma sequência em que será caracterizado o sofrimento da protagonista, a saudade, o desejo latente e a falta da presença do marido. Flor surge junto ao fogão, cozinhando. Com uma das mãos, mexe o conteúdo da panela, com a outra, abre os botões da blusa e toca os seios, enquanto sua voz, em off, profere um trecho do livro, fazendo uma associação entre a culinária e o seu desejo. Alguém há dias me perguntou o que oferecer a um hóspede de requinte, de paladar snob, a quem não apetece o trivial. Há um corte para sua imagem, lavando o rosto na pia do banheiro e em seguida, olhando-se no espelho, cuja imagem é registrada pela câmera. Num caso desses, aconselho servir um cagado guisado com gosto de culpa e pecado. Enquanto a frase é proferida, a câmera se aproxima do reflexo no espelho, fazendo um close de imagem da personagem. Com as mãos no rosto, Flor olha fixamente para o espelho, com um olhar triste e sério, por alguns instantes, enquanto a narração em off prossegue. Mas se vosso hóspede quer ainda caça mais fina, por que então não lhe servir um prato ainda mais sofrido? Uma viúva bonita e moça. Flor se enxuga e sai de campo, deixando no espelho um reflexo negro, ou um vazio. Há um corte para sua imagem nua, deitada em um sofá. Eu sei de uma viúva assim, cuja cama é um deserto a atravessar. Escaldante areia do desejo, sem porta de saída. A música de fundo permanece, enquanto a câmera se afasta de Flor, revelando as bordas da janela, via de saída para a câmera, fazendo um travelling em direção à rua.
podemos retornar aqui à associação entre a personagem feminina e o espectador. Pode-se fazer, mais uma vez, um paralelo entre a tela de cinema e a janela, nas cenas em que este objeto vai proporcionar a abertura e a ruptura, nas imagens em que a mulher pode interagir, através do olhar, com o outro. Na relação que se forma através da janela/moldura/espelho, a mulher tem seu olhar inserido no jogo recursivo e, além de objeto do olhar, passa a ser dona do olhar. Observa e é observada, compartilhando com o espectador a visão da sua própria imagem. O espelho não terá aqui a função de duplicar, mas a de revelar, trazer à tona outras possibilidades na constituição da personagem feminina como um sujeito. No caso, ao enxergar seu reflexo, quando vê a mulher triste e séria, Flor sai de cena e dá lugar a um vazio, um nada, um buraco negro refletido no espelho, que simbolizaria o que a voz em off profere. Um prato sofrido. Uma viúva bonita e moça. Esta imagem sem reflexo exibida no espelho simboliza a saudade de Flor, e a sua vida após a morte de Vadinho, ardendo em desejo. O momento da saída de Flor, entretanto, vai representar a negação do sofrimento a que seria destinada. Quando fala na viúva sofrida, ela nega aquela imagem da mulher triste e de luto. E enterra o luto, vestindo a nudez. Desta forma, ela rompe com a imagem da viúva solitária e recatada, e se oferece a quem quiser saboreá-la e atravessar este deserto, escaldante areia do desejo, sem porta de saída. A utilização da janela como via de saída para o olhar da câmera também demonstra uma intenção de se trabalhar com uma concepção de espectador voyeurista e fetichista. Isto se atesta também se pensarmos na escolha de Sônia Braga para desempenhar o papel de Dona Flor, que é claro, resultaria também num acréscimo de bilheteria, a partir das cenas de nudez em que seu corpo fica em destaque. Entretanto, toda esta sequência de imagens faz com que o espectador, mais que convidado a contemplar a nudez da atriz, seja também convidado a compartilhar dos sentimentos da protagonista, dada a intensidade das imagens, e o texto, fala, forte ou metafórico proferido por Flor, o que nos leva a questionar a hipótese da existência de um espectador cujo olhar é essencialmente masculino, como teorizavam diversos estudos feministas que permearam as décadas de 70 e 80. A nudez de Flor não terá aqui apenas a função discursiva de torná-la objeto do olhar, mas a de romper com a imagem da viúva recatada e, principalmente, explicitar o desejo latente da protagonista. Dona Flor entre dois maridos. Teodoro e Vadinho. Quando Flor se casa com o farmacêutico Teodoro, há uma mudança definitiva dentro do filme. Inaugurando o momento de felicidade plena de Flor, há uma aproximação com a janela em sua noite de núpcias. Esta aproximação, diferente de todas as anteriores, vai marcar o início desta nova fase. Há, entretanto, certos detalhes que já prenunciam o que será esta pretensa felicidade nesta cena. Flor dirige-se à janela e Teodoro a acompanha. A câmera filma os dois, emoldurados, de fora para dentro. Flor apoia-se em seu ombro enquanto escuta, lânguida, seu discurso sobre as constelações. O tom formal de Teodoro, as roupas do casal, a trilha musical, tudo remete ao cinema do período clássico de Hollywood. Nesta tentativa de retorno nostálgico através do enquadramento da janela, entretanto, há uma associação com o FAC. Está tudo muito plástico, muito iluminado, tão diferente de todo o restante do filme, da Bahia rústica e exótica, da safadeza escrachada de Vadinho.
Vale lembrar que a imagem da noite de núpcias de Flor e Vadinho, a janela será o espelho, exibindo o casal ardendo em desejo. Esta diferença entre as janelas das duas noites de núpcias de Flor simboliza o que será testado mais à frente, no filme. A felicidade com Vadinho estava no íntimo de Flor, e era imperceptível para os olhos das pessoas do outro lado, na esfera pública. Somente o espelho poderia ser testemunha desta felicidade, tão real. Esta utilização do espelho remete às observações de Eco, tendo apurado que o que percebemos é uma imagem especular. Partimos sempre do princípio de que o espelho diga a verdade. Como se o espelho, nesta cena, desse o status de realidade à felicidade de Flor, que só era de verdade em sua vida sexual com Vadinho. A imagem artificial de Flor e Teodoro na janela prenuncia o que será o relacionamento dos dois. Para as pessoas que acompanham de fora a vida do casal, na esfera do público, ela está realizada e vivendo a felicidade plena. Ao passo que, no mundo privado e íntimo, está insatisfeita. Este aspecto permite o levantamento de questões acerca de oposições como público/privado e realidade/ficção ou realidade/imaginário. Este será um ponto muito importante do filme, visto que o conflito de Flor será resolvido através da união de dois polos. Há, entretanto, uma caracterização do retorno de Vadinho que afasta este retorno da ideia de uma relação imaginária. Dentro do filme, suprime-se este limite entre o imaginário de Flor e a sua realidade vivida. Para reforçar a ideia de que as relações sexuais de Flor e Vadinho são reais de fato, Vadinho vai aparecer também no cassino, onde faz a roleta dar sempre o seu número da sorte. Após o casamento de Flor com Teodoro, serão exibidas cenas do relacionamento dos dois. Vida pacata e sistemática, recitais de música clássica, discursos na associação de farmacêuticos e sexo silencioso e discreto. Em diversas cenas, os outros personagens comentam que finalmente Flor está realmente feliz. Estes comentários serão contrastados sempre com as expressões de enfado de Flor. Sua insatisfação será confirmada numa conversa com o padre, que precederá o retorno de Vadinho. No dia do aniversário de 1 ano do segundo casamento de Flor, ao fim da festa, Teodoro sai de casa para acompanhar os últimos convidados até a rua. Quando Flor fecha a porta e fica só, inicia-se uma trilha musical que beira o suspense, enquanto fecha, uma a uma, as janelas da sala e apaga as luzes. Em seguida, no quarto, Flor vai se deparar com Vadinho, nu, deitado na cama. A reação de Flor não é de espanto, como se soubesse que ele acabaria vindo, a seu pedido. Quando fecha as janelas antes do encontro com Vadinho, Flor estabelece um ritual que se repetirá numa das últimas sequências do filme, em que o falecido desaparece, por meio de um feitiço. A sequência inicia-se com imagens de um trabalho em um terreiro de candomblé. Em seguida passamos para a casa de Flor. No lugar da trilha musical, entretanto, há a trilha sonora de uma tempestade. Flor corre para a sala ao ouvir o som dos trovões e fecha as janelas. Quando termina e se vira, a câmera simula seu ponto de vista, deparando-se com os dois pés de Vadinho, na extremidade da cama. Ele vem em sua direção e os dois começam a se amar. Nesta parte, o fantasma de Vadinho vai desaparecer, no meio das carícias, ao som dos tambores da macumba. Flor se desespera e grita por seu nome. O som de um trovão e uma luz, raio, acompanham seu grito.
Há um corte para o terreiro onde fazem o feitiço, mas o som da voz de Flor continua, como um eco, e parece ser ouvida no terreiro, onde todos param de dançar e cantar. Há um corte para Flor, com o rosto encharcado por lágrimas. Vadinho retorna, e os dois fazem amor no chão da sala ao som da música tema do filme. Um ponto que pode ser questionado a partir da análise da sequência acima é a composição da submissão em Dona Flor. Se no início ela é apresentada como a típica mulher de malandro, a mulher que acaba aceitando tudo que o marido faz, na fase final do filme ela é dona de seu próprio desejo e cabe a ela, como protagonista, decidir entre deixar Vadinho continuar nesta história ou não. O ritual de fechar janelas remete a uma relação estabelecida por Flor com seu desejo mais íntimo. Ao encerrar o local em que se estabelece o contato com o outro lado, com o público, Flor não está se fechando no mundo privado, mas estabelecendo uma nova dimensão para sua história. Só assim poderá viver a felicidade plena. Flor finalmente se transforma ao fechar as janelas, negando a necessidade da máscara que a metamorfoseia ou da moldura que a congela no sofrimento. Dona Flor e seus dois maridos seguem todo um percurso direcionado para a resolução do conflito da protagonista, que se confirma na cena final do filme. Flor sai da igreja de braços dados com seus dois maridos. Um distinto de terno, visto por todos. O outro, nu, com as mãos em suas nádegas, sentido só por ela. No decorrer do filme, Flor livrou-se dos problemas que Vadinho lhe trazia, mantendo a ordem e a tranquilidade que a vida com o novo marido lhe proporciona da janela para fora. Quebrou a rotina e a monotonia e satisfez os seus desejos sexuais da janela para dentro. Nesta nova vida que proporciona para si, Flor encontra um ponto de intersecção que enfraquece as relações dicotômicas, ao viver este triângulo amoroso. Um olhar final sobre a análise janela como fronteira surgirá em Dona Flor e seus dois maridos para representar o lugar feminino por excelência, demarcando o limite entre a vida doméstica e a vida pública. Esta utilização permitirá o movimento posterior na história de Flor, já que será constituinte do conflito por que passa a protagonista. A vida com Vadinho lhe era prazível entre quatro paredes, mas da janela para lá lhe trazia sofrimento. Ao passo que a vida com Teodoro será insatisfatória na intimidade, e um modelo de perfeição da janela para fora. Flor resolve este conflito trazendo Vadinho de volta. Simbolicamente, este retorno será selado numa cena em que Flor fecha as janelas de sua casa. A oposição público/privado se deve tanto à natureza do conflito por que passa a personagem, quanto ao contexto socio-histórico em que se insere o filme e a produção do mesmo. No caso, a Bahia dos anos 40, a partir da visão dos anos 70. Esta utilização, entretanto, será subvertida, já que a janela assumirá a função de máscara em diversos momentos do filme, possibilitando a Flor ser outra ou outras. Ao mesmo tempo, quando fecha as janelas num ritual que prenuncia o retorno de Vadinho, Flor acaba com esta fronteira, trazendo a condução da narrativa para uma só dimensão, onde se situa a vida que escolhe para si. Desta forma, rompe com a oposição entre a vida doméstica e a vida pública. Cerradas as janelas para o ingresso na nova vida de Flor, em pleno regime militar, nos anos 70, o cinema é apresentado como um instrumento capaz de criar esta dimensão, subvertendo a ordem, ou a tradição, através das imagens.
Com relação ao funcionamento da janela como moldura, em Dona Flor e seus dois maridos, as imagens emolduradas são utilizadas para precederem movimentações na concepção da personagem. Como o conflito nasce a partir de uma necessidade de mudança, esta mudança será marcada pelo antes, emoldurado, e o depois, liberado. É como se as bordas das janelas e das suas representações metafóricas estivessem ali para dar destaque a um aspecto da personagem que está prestes a se modificar. Temos a Dona Flor que sofre e chora no velório do marido em destaque, a felicidade da mesma no dia do casamento, em flashback, e a Dona Flor submissa e alienada que vê uma serenata inebriada, após ter apanhado do marido. Quando a janela passa a operar sentidos como máscara, esta função viabiliza a resolução do conflito de Flor dentro da narrativa. Ao vestir a máscara de Magnólia, quando desfere seu olhar sobre esta mulher da vida, que expõe na janela os seus desejos, suas conquistas, Flor passa também a expor seus desejos mais íntimos para o espectador. Novas máscaras vão surgindo para explicitar a mudança na personagem. O espelho do banheiro, a janela da sua casa, que emoldura sua imagem nua. Ao mesmo tempo, quando a câmera do cinema, através do raccord de olhar, assume o ponto de vista da personagem feminina, concede à mesma o poder de conduzir a narrativa. Cada vez que é exposto a imagem emoldurada da mulher, num primeiro momento, e em seguida, ao objeto do seu olhar, o espectador é levado a reconstruir em seu imaginário o perfil de mulher apresentado. Nega-se o sentido único, a identidade que limita, que aprisiona o feminino. A mulher pode ser sempre outra, ou outras, a partir das diferentes traduções para o olhar feminino, metamorfoseando-se através da máscara que nasce na passagem do seu olhar pela janela. A partir das janelas abertas pela análise desenvolvida, o olhar se instaura como instrumento capaz de construir, no cinema, formas de negociação mais justas para o significado da palavra e da imagem mulher. Talvez por isso Dona Flor feche as janelas, como a Carolina da canção de Chico Buarque, que não quer ver o tempo passar na janela. Não se trata da mulher que não consegue enxergar, mas da mulher que se recusa a olhar o que não deseja. Bibliografia Mont, Jacques. A imagem. Campinas. Papyrus, 1995. Alter Revus, Jacqueline. Heterogeneidade, S. Enunciativa, S. In. Cadernos de Estudos Linguísticos. N. 19, 1990. P. 25, 42. Bakhtin, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O contexto de François Rabelais. 2. Ent. Brasília. Editora da Universidade de Brasília, 1993. Bazin, André. O cinema. Ensaios. São Paulo. Brasiliense, 1991. Holanda, Heloísa Buarque de Tendências e Impasses. O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro. Rocco, 1994. Kaplan, e An. A Mulher e o Cinema. Os Dois Lados da Câmera. Rio de Janeiro. Rocco, 1995. Orlandi, NP. Análise de discurso, princípios e procedimentos. Campinas. Pontes, 1999. Souza, Tânia C. Clemente de A Análise do Não Verbal e os Usos de Imagem nos Meios de Comunicação. Em Revista Rua N7. Campinas. Unicamp, 2001. Imagem e sentido.
Texto apóstila utilizado no curso Análise do Discurso do Instituto de Artes de Comunicação Social, Niterói, primeiro semestre de 1995. Xavier, Ismael. O discurso cinematográfico, a opacidade e a transparência. 19. Artigo gravado em 25 de fevereiro de 2023 por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Alfa e Ômega.